Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de Introdução à Evangelização, aprendendo a falar de Jesus. A gente já teve aqui 11 aulas, essa é a nossa 12ª aula, e a gente começou na semana passada a falar sobre a temática do discipulado. E naquela aula passada, então, a gente tentou definir de uma forma bíblica o que é o discipulado, qual que é a ideia do discipulado. A gente foi para o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, onde ali nos é dito que Jesus recebeu toda a autoridade e que então ele vira para os seus discípulos, a sua igreja que somos nós, e diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. A gente define então que o discipulado nada mais é do que o ensino de todas as coisas. É você ensinar para outra pessoa tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. A nossa missão, ela começa com a evangelização, que é o anúncio do Evangelho, que é o anúncio do plano da salvação, mas ela continua com o discipulado, que é ensinar para aquela pessoa que crê no Senhor e foi batizada, entrou na igreja, agora a caminhar com Jesus, a conhecer mais do Senhor, a ter um relacionamento mais profundo com Deus. E nessa aula de número 12, a nossa última aula, a gente vai então tentar agora observar os aspectos mais práticos do discipulado. A outra aula foi um pouco mais teórica, então se você não assistiu a aula anterior, eu te convido a pausar o vídeo agora, retornar lá, assistir aquela aula, porque nessa aula a gente vai observar os aspectos práticos, como que se dá o discipulado de uma forma bem simples, bem introdutória, mas que já vai servir de orientação para nós. Eu vou fazer a leitura mais uma vez do texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o 20, eu já falei ele aqui anteriormente, mas eu vou ler ele mais uma vez, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, e essa é a palavra-chave, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão: pregar o Evangelho e ensinar os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu. Vamos orar então para que Deus abençoe essa nossa aula. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer até aqui. Obrigado por esse curso, obrigado pela estrutura que o Senhor nos permite ter. Obrigado pela vida do Levi, que tem realmente nos ajudado nessas aulas. Obrigado pela vida do Dirley, que nos dá todo o suporte. Obrigado porque a gente tem um YouTube, que a gente pode publicar esses vídeos. Obrigado porque os irmãos em casa têm internet para poder assistir. Tudo isso é oportuno para a gente poder conhecer mais do Senhor e conhecer mais a Tua Palavra, Pai. Eu peço que o Senhor realmente nos capacite como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que nós não sejamos omissos nem desobedientes, mas observemos a Tua Palavra para sermos de fato orientados e então capacitados pelo Teu Espírito a como realizar a Tua vontade. O Senhor nos comissionou, Pai. O Teu Filho nos comissionou para que nós fôssemos pelo mundo, começando aqui na nossa cidade e até os confins da terra, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Essa é a nossa missão. Então que o Senhor nos capacite, Deus, que nosso coração realmente tenha esse desejo profundo e sincero de obedecer ao Senhor, de ver o Senhor sendo glorificado em outros lugares, de ver pessoas conhecendo o Evangelho, sendo transformadas, sendo salvas. Isso tudo acontece de acordo com a Tua vontade, mas também acontece quando a igreja se dispõe a sair e a fazer aquilo que ela tem que fazer. Então que o Senhor nos desperte, Deus, para a obra missionária, que o Senhor nos desperte, Deus, para a obra evangelística, de evangelizar e discipular pessoas. Que o Senhor nos capacite. Fica conosco, Pai, nessa aula, é o que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal, partindo para uma parte agora mais prática do discipulado, a gente vai observar alguns tópicos. Eu queria então começar fazendo uma diferenciação entre alguns tipos de discipulado. Na verdade são dois. Eu faço uma diferenciação que, ao meu ver, ela é importante a gente fazer. Existe o discipulado geral, mas também existe o discipulado individual. Tudo que a gente vai falar aqui nessa aula de forma mais prática, e um pouco daquilo que a gente falou na aula anterior, se aplica mais ao discipulado individual, o discipulado de um com um. Mas também existe o discipulado geral, e a gente vai tentar definir esses dois tipos de discipulado.
Bom, nas Escrituras encontramos textos como Colossenses 3:16, 1 Tessalonicenses 5:11 e Hebreus 3:13, que falam da necessidade do ensino, do aconselhamento e da exortação mútua entre os cristãos na igreja de uma forma geral. Aqui todos os cristãos são chamados a instruir seus irmãos na fé. Então, o discipulado geral é o discipulado que todo mundo faz com todo mundo, na convivência de igreja, né? No compartilhar, nos relacionamentos da igreja, a gente está instruindo, aconselhando, exortando, corrigindo, estimulando na fé, ensinando uns aos outros. Essa a cultura do uns aos outros, né? Do partilhar, do caminhar junto. Esse é um discipulado geral. De certa forma, então, eu discipulo vocês, vocês me discipulam, e a gente assim vai caminhando, porque um exerce influência na vida do outro, e um é instrumento de Deus para realmente ensinar um ao outro. O pastor de púlpito, ele discipula toda a igreja. Os líderes da igreja, os presbíteros também, eles discipulam toda a igreja. As lideranças de departamento, de sociedades, de grupos, discipulam aquele grupo, né? Mas também eu discipulo o pastor, eu também discipulo o presbítero, porque a gente é cristão e a gente vive em comunidade e numa família da fé, onde eu tenho dons e talentos, e os meus dons e talentos que eu recebi da parte do Espírito Santo são úteis para abençoar meu irmão. E de certa forma eu sou um instrumento de Deus para discipular ele também, e ele me discipula. É um discipulado geral, é um discipulado global. A gente vai fazer a leitura desses textos que eu mencionei, Colossenses 3:16. Tentar fazer a leitura rapidinha, só para a gente tentar entender um pouco como que funciona isso. 3:16, Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aqui Paulo falando aos irmãos lá de Colossos, ele fala, olha, que a palavra de Deus habite dentro de vocês, que vocês sejam cheios do ensinamento da palavra do Senhor, e assim vocês vão poder instruir e aconselhar uns aos outros. Aqui Paulo não está falando da liderança somente instruindo e aconselhando os liderados. Não, ele está falando da igreja toda, se aconselhando e se instruindo. Crianças aconselhando crianças, adolescentes aconselhando adolescentes, jovens aconselhando os mais velhos aconselhando e instruindo os mais novos. É uma troca de experiências, é uma troca de ensino, é uma troca de realmente de dons e talentos que acontece na igreja toda. Por isso que você é uma parte essencial no corpo de Cristo. Deus colocou em você dons e talentos que são cruciais para o andamento do corpo do Senhor. Por isso que você não pode se omitir na sua função como parte da igreja, porque você faz parte dessa rede global e geral de discipulado. Tessalonicenses 5:11 também diz algo parecido. Fala assim, consolai-vos, pois, uns aos outros. E essa expressão aparece muitas vezes no Novo Testamento, uns aos outros, essa questão de troca, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui, Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele fala agora sobre a edificação e o consolo mútuo. Não é só um que edifica, não, todo mundo se edifica, assim deveria ser. Não é só um que consola, não, todo mundo se consola. Quando aquela parte está fraca, a que está forte consola. Mas em outro momento, essa que era forte pode estar fraca, e essa que era fraca pode estar forte. Então agora é a vez dela trazer consolo e trazer edificação. E assim a gente vai crescendo junto. Hebreus 3:13 também apresenta essa ideia. Vou fazer a leitura aqui. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui o autor de Hebreus fala, olha, se exortem, se aconselhem, conversem, se instruam, né, mutuamente, um com o outro, todo mundo junto, realmente numa cultura, num ambiente de exortação e de ensino. Então esse é o discipulado geral. O discipulado geral, ele acontece em todos os ambientes da igreja e deveria, pelo menos assim que deveria ser, permear tudo que a gente faz, desde um culto aqui no templo solene de domingo,
desde uma reunião na casa de alguém mais informal, ali também está acontecendo o discipulado geral, né? A gente deveria sempre ter isso na nossa mente e coração, de uma forma intencional. A gente está aqui conversando com o irmão da igreja, dando risada, comendo, numa confraternização, mas está acontecendo aqui o discipulado geral. Eu estou sendo bênção na vida do meu irmão, ele está sendo bênção na minha vida, eu estou usando as oportunidades para trazer exortação e ensino, ele está me exortando e me ensinando, por mais que ele não seja pastor, a gente está se edificando mutuamente, conforme nos ensina a palavra do Senhor, ok? Esse é o discipulado geral. Mas agora a gente vai falar sobre o discipulado individual, e é sobre o discipulado individual que a gente vai discorrer nessa aula, tá bom? O texto fala aqui na apostila, na página 89. Porém, também encontramos na palavra de Deus textos como 2 Timóteo 2:1-2, Efésios 6:4, Tito 2:3-5, 2 Tessalonicenses 2:15, 2 Timóteo 3:10. São textos que falam sobre um relacionamento de ensino e instrução mais pessoal, mais delimitado entre dois cristãos. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre um relacionamento geral, a igreja toda, com todo mundo, onde eu discipulo todo mundo me discipula, a Bíblia também aponta para nós uma relação de discipulado mais individual, que é de 2 a 2, um com um, né? Onde eu discipulo uma pessoa de forma individual, onde eu invisto em uma pessoa, né? Invisto naquela pessoa somente. Então acontece o discipulado geral, mas também acontece o discipulado individual. É o que a gente vê nesses textos que eu mencionei. Vou fazer a leitura deles também, que eu acho importante a gente deixar bem claro aqui o que a Bíblia nos ensina. 2 Timóteo 2:1-2. O exemplo clássico do relacionamento de Paulo e Timóteo, como Paulo discipulava Timóteo. Fala assim, 2 Timóteo 2:1-2. Tu, pois, filho meu, Paulo chama Timóteo de filho dele, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui Paulo fala, olha, filho meu, ele chama Timóteo de filho na fé, porque Paulo investia de uma forma individual em Timóteo. Claro, ele investiu em muitas pessoas, Paulo foi o grande missionário que plantou igrejas em diversos lugares, mas Paulo tinha alguns homens, algumas pessoas que ele investia de uma forma mais intensa, forma mais particular, com quem ele conversava, à semelhança do Senhor Jesus. Jesus, ele pregava para as multidões, estava com o pessoal, com a galera, né? Mas Jesus, ele chamou para si, para dar perto dele, 12 homens, que eram os apóstolos, os discípulos, João, Pedro, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Natanael, Judas, né? Tiago, Filipe, ou seja, eram pessoas que da multidão ele chamou para mais perto, para comer com ele, andar com ele, ouvir ele de mais perto. Lembra quando ele contava uma parábola e ninguém entendia nada? E aí os discípulos perguntavam, Senhor, qual que é o sentido da parábola? Jesus fala, olha, para as grandes multidões o sentido é obscuro mesmo, para que eles não entendam, mas para vocês eu revelo. Ou seja, ele tinha uma intimidade especial com aquele grupo de homens. Ele discipulou de forma individual 12, entende? E aí, então esse discipulado individual acontece. E o próprio Paulo fala para Timóteo para ele fazer isso com outras pessoas. Olha o versículo 2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, aquilo que eu fiz com você, os ensinamentos que eu passei para você, agora é a sua vez de fazer isso com outros. Transmite esses ensinamentos para outros homens que sejam crentes, homens fiéis, para que depois disso, esses homens que você vai investir, eles também possam investir em outros. Então, o discipulado individual, ele vai acontecendo, né? Ele vai acontecendo. Todo cristão, é uma afirmativa que eu faço, né? Todo cristão deveria ser discipulado de forma individual. Deveria, na igreja, acontecer alguma coisa, uma organização para que todo mundo fosse discipulado de forma individual. E todo cristão, em certo momento da caminhada espiritual dele, ele deveria se tornar apto para agora ser ele quem discipula de forma individual a outros.
1, 2, 3, 4, 12 como Jesus. Eu creio que o número não passa muito disso, porque para investir em alguém de forma individual precisa gastar e investir tempo. Por isso você não pode discipular muita gente ao mesmo tempo, de forma individual. Mas todo cristão deveria ser discipulado e em um certo momento da sua vida ele deveria estar apto para discipular a outros. Infelizmente não é o que a gente vê acontecendo na igreja. A gente às vezes vê pessoas que nunca foram discipuladas, nunca foram acompanhadas, ninguém nunca investiu nelas, ninguém nunca abraçou elas e conduziu elas na fé. Elas chegaram na igreja ou porque já eram de família evangélica cristã, ou porque se converteram e foram para a igreja, mas não teve nenhum cristão referencial, mais maduro, que chegou perto dela, abraçou ela e investiu nela. Isso é um problema, deveria acontecer. Todo mundo deveria ter na sua caminhada cristã alguém. Pode ser mais de uma pessoa, mas deveria ter alguém. Olha, eu tive um irmão, quando eu me converti, quando eu estava nos meus primeiros passos, foi ele que me orientou. Foi ele que me ensinou a ler a Bíblia, foi ele que me ensinou a orar, foi ele que me acompanhou na luta contra aquele pecado que eu tinha. Foi ele que me explicou o que era a igreja, o que era o culto, o que era a ceia. Foi ele que me realmente mostrou quão desafiador é ser um cristão, mas como é possível vencer as batalhas. Foi ele que orou comigo naquela situação. Foi ele que me acompanhou até nessa jornada aqui. Ou seja, alguém que andou comigo e me discipulou. Esse discipulado individual é o que eu vou falar lá na frente, mas já adiantando. Ele, em certa forma, ele nunca acaba. Chega uma hora em que o discípulo fica do mesmo tamanho que o discipulador, né? O mesmo nível, digamos assim, de piedade, de conhecimento das Escrituras, de entendimento do Evangelho, de amor a Deus. Mas essa relação, esse vínculo de cuidado, de paternidade espiritual, eu sei que esse termo pode às vezes ser um pouco mal compreendido, mas acho que vocês entendem, paternidade, né, de abraçar alguém e falar, você é meu filho, como o Paulo falou para Timóteo, você é meu filho na fé. Todo mundo deveria ter isso, e esse laço permanece para todo sempre, até a eternidade, porque você vai ter naquela pessoa um referencial de cristão, de servo de Deus, e aí você vai falar, poxa, o que eu posso fazer agora nessa situação? Ah, já sei, vou fazer o que fulano faria, porque fulano é servo de Deus, e eu tenho nele meu referencial. Esse é o discipulado individual. Outro texto da palavra de Deus que nos aponta para isso é o de Efésios capítulo 6, versículo 4. E aqui é muito precioso esse versículo, olha lá. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, ele fala que os pais têm o dever de disciplinar os filhos, de criar os filhos, de instruir os filhos na admoestação do Senhor, no ensino do Senhor. Os pais têm um dever, é um dever mesmo, legítimo, por ser pai. Quando você é pai, pronto, vem junto com isso um dever de discipular os seus filhos. Você agora é o modelo, você agora é o referencial para o seu filho de cristão. Quando alguém perguntar para o seu filho, você conhece algum cristão verdadeiro? A primeira pessoa que deve vir à mente do seu filho deveria ser você, porque a palavra te ensina que como pai você tem que instruir o seu filho, criar o seu filho sobre disciplina e na admoestação nos ensinamentos do Senhor. E nada me impacta mais e me deixa assim mais reflexivo do que ver de fato um pai discipulando um filho, uma mãe discipulando uma filha, um filho. Pais que realmente entendem essa missão de discipulado dos filhos e investem tempo nisso. Pais que falam, olha, eu vou abrir mão disso, porque se eu me apegar a isso, eu não vou ter tempo para discipular meus filhos. Pais que sabem que, olha, eu tenho que abrir mão desse meu pecado, abrir mão dessa minha mania, me arrepender disso, porque isso aqui vai ser um mau exemplo para minha família. Por isso que eu tenho que buscar ser perfeito. Claro, eu não sou perfeito, sou pecador, Deus sabe disso, seu filho sabe disso, você sabe disso, mas eu tenho que buscar realmente ser exemplo para ele. Então eu não vou ser hipócrita com ele, eu não vou dar uma educação fajuta, não, eu vou tentar ser verdadeiro. Pais que entendem isso, que são intencionais, pais que buscam conhecer mais da palavra e, se for necessário, estudam mais teologia para poder instruir os filhos, para que quando os filhos estiverem passando por dilemas, os pais poderem responder às questões de fé dos filhos. Pais que trazem os filhos à igreja e explicam a igreja para o filho. Filho, olha lá, o pastor,
ele está pregando. Filho, olha lá o piano, o violão, estão louvando a Deus. Filho, essa música fala isso. Filho, esse versículo quer dizer isso. Pais que investem no culto familiar, que toda semana, seja um dia na semana, seja um tempinho em cada dia, seja depois do culto, no almoço de família de domingo, não importa o momento, mas toda semana tem um tempo de instrução. Pais que sentam com seus filhos e explicam as escrituras e inculcam nele, de fato, o ensino bíblico dia e noite, para que quando eles ficarem maiores, eles não se esqueçam nem se apartem daquilo que eles ouviram quando eram menores. Ou seja, aqui Paulo está falando sobre o discipulado de pais para com os filhos. Outros textos da palavra de Deus nos ensinam isso também. Então, tem o discipulado geral, mas também tem o discipulado individual. A gente vai agora, então, tentar partir para uma parte mais metodológica, digamos assim, de como pode funcionar o discipulado. Deixa eu subir aqui. Uma parte mais prática. A gente vai começar, então, tentando falar um pouquinho sobre quem você deve discipular. Já dei uma palhinha, um spoiler aqui, mas na hora de escolher alguém, você fala, poxa, Joe, está muito bem essa sua aula, eu estou entendendo que eu sou um cristão e que eu preciso estar à disposição do Senhor para poder discipular alguém, e eu me vejo agora apto para ser um discipulador individual, eu quero investir numa pessoa. Quem eu devo escolher? Quem eu vou escolher? Quem vai ser a pessoa que eu vou discipular? Bom, primeiro se coloque em oração. A oração, ela nos sensibiliza à voz do Senhor e nos dá o norte. A oração nos deixa mais atentos aos direcionamentos do Senhor, nos dá mais dependência e humildade para ouvir a voz de Deus. Estando em oração, pense nesses princípios que eu vou falar agora. Existem talvez algumas prioridades. A primeira eu já falei agora, lendo o versículo de Efésios 6, e eu vou repetir, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito na minha vida e eu sei que a palavra de Deus nos ensina isso. Na hora de escolher alguém para discipular, escolha preferencialmente alguém da sua família. Se tem alguém para você discipular, é alguém da sua família. Isso é muito importante. Antes de a gente querer se lançar para os de fora, a gente precisa olhar primeiro para dentro da nossa própria casa. Discipular para quem é casado, nosso esposo, a nossa esposa, nosso cônjuge. Para quem tem filhos, discipular os filhos, como a gente acabou de falar aqui, né? Com base em Efésios 6, 1-4, discipular os filhos. Se você tem irmãos que ainda não se converteram, mas ou então estão nesse processo de se converter, discipular os seus irmãos de sangue, discipular os seus amigos mais chegados, aquele amigo que você considera como irmão, é esse ambiente mais próximo da sua casa. Esse é o primeiro lugar que você tem que investir. Se você ainda não investe na sua casa, não invista em outro lugar. Se você não faz lá, aqui dentro da sua casa, não faça fora. Primeiro, invista na sua esposa. Primeiro, invista no seu marido. Primeiro, invista nos seus filhos. Muito importante. Primeiro, invista nos seus pais, se for necessário, se for o caso. Invista nos seus irmãos, nos seus melhores amigos, aqueles amigos mais próximos que fazem parte da sua família. São essas as pessoas. O ambiente familiar deve ser o primeiro lugar de investimento. Assim como temos uma maior responsabilidade de proteger e sustentar nossos filhos do que em relação aos filhos de outras pessoas, também temos o maior dever de instruir na fé em Cristo nossos familiares, antes de nos lançarmos ao discipulado dos de fora. Então, em primeiro lugar, na hora de escolher alguém, escolha preferencialmente os de casa. Não é exclusivamente, mas é preferencialmente os de casa. Começa em casa. Tá, e depois? Em quem eu vou investir? Ok, escolha preferencialmente, então, alguém que seja membro da sua igreja local. Isso é muito importante. A gente tem falado aqui sobre a questão do discipulado geral, como Deus realmente quer que nós sejamos uma família onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo se instrui, onde todo mundo se corrige e realmente se ensina na palavra do Senhor. Então, na hora de discipular de forma individual, discipular uma pessoa, você está pensando, você está querendo discipular alguém, está sentindo no coração que Deus quer te usar para esse ministério do discipulado, então observe primeiro na sua igreja local. No nosso caso, aqui na Unida. Ore, Deus, quem da Unida eu posso discipular? Porque muitas vezes a gente conhece alguém lá fora que se converteu,
que está caminhando e você fala, poxa, eu quero investir nessa pessoa. Mas tem alguém na sua igreja que está precisando. E quando eu digo precisando, é desesperadamente. Às vezes a pessoa não fala isso, ela nem sabe disso, mas ela precisa de alguém que venha e abrace ela. Aqui na igreja, uma criança, um adolescente, um jovem, um solteiro, uma solteira, um casal, algum senhor, alguma senhora, às vezes até algum líder da igreja que está precisando de alguém que invista nele. E você está olhando lá para fora. Então, antes de olhar lá para fora, para outras igrejas, ou até para um ambiente não de igreja, mas fora da nossa igreja local, olhe primeiro para cá. Porque assim como você olha primeiro para a sua família, para depois se lançar para os de fora, você primeiro olha para a sua família na fé, onde Deus te implantou, que é aqui, igreja local, né? Igreja Unida, Rua Elvete, aqui, para depois olhar para os de fora. É claro que você pode sim investir nos de fora, mas preferencialmente observe aqui dentro. Pois será que não tem ninguém aqui com quem eu possa caminhar junto? Será que não tem ninguém aqui dentro que está precisando de alguém para caminhar junto? Então vai ser essa pessoa que você vai preferencialmente investir. O texto aqui fala assim: alguém que faça parte da sua comunidade de fé tem o mesmo pastor, está sob a tutela da mesma liderança, ouve as mesmas pregações, compartilha a mesma membresia, enfrenta os mesmos desafios como igreja e caminha nos mesmos propósitos de Deus para aquela congregação, no nosso caso, para a nossa igreja. Andar com alguém que faz parte da sua igreja local é ter todos os fatores favoráveis para um bom discipulado. Então, a gente compartilha do mesmo pastor, mesma liderança, mesmos desafios, mesma membresia, né? Mesma missão como igreja local. Então, é aqui dentro primeiro, para depois a gente pensar lá fora. Outro aspecto de escolha com quem eu vou caminhar, escolha preferencialmente alguém que seja do seu gênero. E aqui é um princípio de sabedoria mesmo, irmãos. Então, homens discipulando homens e mulheres discipulando mulheres. É proibido discipular pessoas do gênero diferente? Não, não é proibido. Mas é uma questão de sabedoria. Como assim sabedoria? É um princípio para a gente evitar intimidades equivocadas. Como a gente tem falado aqui nessas aulas, discipulado é uma relação de intimidade. Você vai conversar, vocês vão andar juntos. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas o discipulado não é só sentar para ler a Bíblia junto. Discipulado é você ir na casa da pessoa, a pessoa ir na sua casa. Discipulado é você compartilhar da sua vida e a pessoa compartilhar da vida dela. É você entrar em aspectos mais profundos da vida, né? Em traumas, em medos, em pecados, né? Em compreensões erradas sobre a palavra de Deus. Tudo isso envolve intimidade. E se você é homem e a pessoa é mulher, ou se você é uma mulher e a pessoa é um homem, a questão do gênero pode criar barreiras. Não é proibido, é possível, mas é preferível que você busque discipular alguém do mesmo gênero, ok? Para evitar, de fato, alguma intimidade equivocada. E além da questão da intimidade equivocada que pode surgir, é mais proveitoso estar com alguém do próprio gênero. Por quê? Com alguém do seu gênero você tem mais similaridade. Querendo ou não, Deus nos criou de forma diferente. O homem tem coisas de homem e a mulher tem coisas de mulher. São particularidades. O mundo lá fora afirma que não, que todo mundo é junto, está igual, não tem diferença. Não. Deus criou o homem como homem, de um jeito, com personalidade diferente da mulher. E Deus criou a mulher com um jeito, com um perfil diferente do homem. Então, essas particularidades de gênero, elas precisam ser realmente aproveitadas no discipulado. E assim, com alguém do mesmo gênero que você, eu como homem, discipulando um outro homem, a irmã como uma mulher discipulando outra mulher, isso é muito bom. E aí, se você está com uma pessoa que é do sexo diferente, do gênero diferente, isso pode gerar algum ruído, alguma limitação, porque você não entende o outro, e naquela particularidade da vida, você não tem a mesma linguagem, você não tem a intimidade para discutir aquele tema, então surgem algumas dificuldades. Como eu disse, não é proibido, é possível, mas é necessário muita sabedoria. É preferível que seja do mesmo gênero pela questão da intimidade e realmente para ter mais proximidade, para ter mais empatia, mais liberdade para discutir os assuntos e para realmente um entrar na vida do outro. Então Deus vai realmente nos dando essas capacidades. Tem outros princípios, como por exemplo, esses três que eu queria mencionar de forma mais enfática. Alguém da sua família, alguém da sua igreja local e alguém de gênero próximo. Mas também tem a questão da idade.
é preferível que você discipule alguém de uma idade próxima da sua. Então, eu sou um jovem, eu tenho 25 anos. Eu consigo discipular melhor pessoas que são jovens também, ou mais novos do que eu. Por quê? Porque os temas da vida são os mesmos, a fase da vida é a mesma, as preocupações, as questões, os medos, até alguns pecados, já passei por aquilo. Então eu tenho mais domínio, mais realmente facilidade de lidar com pessoas da minha idade. Se eu for discipular alguém mais velho, é impossível? Claro que não, eu consigo. Mas eu tenho, a linguagem já não é a mesma, os momentos da vida já são outros, a fase da vida daquele irmão é uma outra fase. Se ele tem, vamos supor, 50 anos, né? Ele já está numa outra fase que eu ainda não vivi. Isso tudo pode trazer, de repente, uma falta de sabedoria para como lidar com ele, como aconselhar ele, como ensinar para ele. Não é proibido, mas é preferível escolher alguém de uma idade mais ou menos próxima. E também é preferível, é uma regra que não está na Bíblia, tá? É só uma questão realmente de sabedoria. É preferível escolher alguém para discipular que seja mais novo, pela questão natural de realmente, quanto mais tempo de vida, mais experiência. E quanto mais tempo de vida cristã, mais experiência cristã. A gente sabe que tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas que ainda não têm uma maturidade espiritual grande, digamos assim. Enquanto pessoas que às vezes estão pouco tempo na igreja e têm pouca idade e já se desenvolveram melhor. Então essas coisas acontecem, mas o normal é que pessoas que têm mais tempo de relacionamento com Deus, de vida cristã, têm mais experiência, mais conhecimento na palavra, mais sabedoria, e ela pode instruir melhor os mais novos, ok? Então, na hora de escolher alguém, escolha preferencialmente isso, alguém da sua família, alguém da sua igreja, alguém de um gênero igual, alguém de uma idade próxima, alguém também que talvez more perto de você, que tenha uma agenda, né, compatível com a sua, porque vocês vão poder se encontrar mais vezes, vão poder se ver melhor. Então, são realmente aspectos que ajudam bastante a gente a estar um perto do outro. Agora a gente vai entrar então em como se desenvolve o discipulado. Para isso, a gente vai se basear num livro de um autor chamado David Helm. Ele escreveu um livro chamado Discipulando com a Bíblia. E nesse livro dele, do David, ele propõe um método que é muito simples, que é um método que eu uso bastante, que basicamente é você ler a Bíblia com a pessoa. Então, como que eu posso fazer? Qual um método que eu posso usar? Eu creio que esse é o mais simples. Como que é? Você vai ler a Bíblia com a pessoa. Então, você vai escolher uma pessoa, depois de escolher, vocês vão marcar encontros, e nesses encontros vocês vão fazer a leitura do texto bíblico, conversar, comentar sobre o texto bíblico, tirar dali algumas aplicações e orar junto. Esse é o mais básico, o mais simples, mas eu creio que talvez seja o mais proveitoso, porque se dá realmente em torno da palavra de Deus, numa conversa franca, informal, bem aberta, podendo sanar as dúvidas, e realmente Deus tem usado muito esse método de leitura bíblica em conjunto. Então, no livro dele, Discipulando com a Bíblia, ele realmente discorre esse método. Eu fiz aqui um resumo para a gente poder trazer para os irmãos uma metodologia básica, introdutória. Claro que tem outras formas, eu vou mencionar no final outros modelos mais complexos, tals, mas esse acho que é um mais simples, mais acessível, e creio que é realmente muito proveitoso e Deus tem usado muito. Então, algumas coisas que precisam acontecer antes. Vamos lá, um passo a passo. Eu estou na página 84 da apostila. Bom, a primeira coisa, já que você quer discipular alguém, você precisa orar. Orar ao Senhor. Orar pelo quê, Jonathan? Orar pedindo a Deus que te capacite e orar para Deus realmente te enviar alguém. Lembra essa questão da escolha que a gente colocou? Os princípios de escolha? Então ore por isso. Deus, quem o Senhor quer que eu discipule? Nessa questão, Deus coloca no seu coração alguém. Pode ser um jovem, uma jovem, pode ser seu próprio filho. Talvez você ainda não tenha ali uma relação de discipulado com seu filho, você quer começar. Pode ser uma pessoa mais velha que você, pode ser alguém de fora da igreja, que você está vendo que está ali caminhando na fé, mas precisa de alguém que venha junto dela, e você fala, não, quero abraçar essa pessoa para ensinar ela o caminho do Senhor. Pode ser uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, enfim. Você tem essa pessoa na mente e você vai orar por essa pessoa, colocar o nome dela em oração. Orar, Deus, eu quero realmente me aproximar dessa pessoa para poder abençoar a vida dela, caminhar junto com ela, discipular ela, me capacita como discipulador, me dá instrumentalidade, me dá sabedoria, me dá mais piedade, me dá realmente
amor por essa pessoa. Então, o primeiro passo, oração. Tudo começa com oração, ok? Depois que você está nesse período de oração, em prol de alguém, em prol de discipular alguém, e você já entendeu de Deus quem é a pessoa, está muito claro que é aquela pessoa, você vai se aproximar da pessoa e vai convidar ela. Aqui, depois de orar a Deus, devemos tomar a iniciativa e fazer o convite àquele que Deus nos mostrar para a realização da leitura de um livro da Bíblia. E aí o autor do livro fala, olha, tenha coragem, convide alguém para ler a Bíblia com você, descanse no poder do Evangelho que está em sua palavra e saiba que no poder do Espírito e através da instrumentalidade de sua palavra, Deus honrará o seu compromisso, o nosso compromisso de discutir com alguém a mensagem do Evangelho. Então é a hora de você se aproximar da pessoa e dizer, olha, vamos ler a Bíblia juntos? O que você acha da gente separar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, para a gente ler um texto da Bíblia? Vamos ler um livro da Bíblia? Vamos começar a ler um livro juntos? Para a gente conversar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre a vida com Deus, sobre o Evangelho, né? Esse é o discipulado, convidar a pessoa dizendo sim, a pessoa curtindo a ideia, entendendo que Deus está usando você para abençoar ela. Vocês vão então marcar o primeiro encontro, vão marcar um horário, vão marcar um dia para poder se encontrar e ler a Bíblia, ok? E aí nessa reunião, esse primeiro encontro, tem alguns passos que você pode seguir. Primeiro, está ali com a pessoa, escolhe um lugar legal, pode ser, se você tem intimidade com a pessoa, pode ser em casa. Se não tem muita intimidade, estuda bem isso, vê se é proveitoso fazer em casa. Pode ser por telefone? Pode. Eu prefiro que seja ao vivo, mas às vezes a pessoa está longe, mora num outro bairro, pode ser por telefone, mas escolha um lugar silencioso, para não ter distração, né? Fala para a pessoa, olha, a gente vai fazer a leitura da Bíblia, então avisa o pessoal da sua casa para não ficar te chamando, né? Desliga aí o telefone, de repente a internet, de repente para não ficar com distrações. Então prepara o momento. Preparou o momento, vocês vão começar fazendo uma oração. E nessa oração vocês vão realmente pedir a Deus que fale com vocês, pedir a Deus que abençoe aquele momento, que você e o seu discipulando, vocês consigam perceber ali Deus falando, Deus abençoando, Deus trazendo alguns ensinamentos. Então, assim como você orou antes sozinho, para Deus te revelar te mostrar quem ia ser e realmente aquele processo anterior, no próprio encontro ali, sentado com a pessoa, vocês vão orar juntos e colocar todas as coisas diante de Deus e pedir a Deus que a abençoe. Feita essa oração, vocês vão realizar a leitura. Antes de falar disso, então, eu preciso falar que é necessário que antes do discipulado, eu ia falar isso no final, antes desse primeiro encontro, você precisa escolher um livro da Bíblia, ok? A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, então, mas tenha isso em mente. Antes do encontro, você já escolheu o livro que vocês vão ler, você já se preparou naquele livro, naquele texto, você já orou pela sua vida em cima daquela leitura, então você não vai chegar lá na hora com a pessoa, orar com a pessoa e, abrir. Não, você já pensou, você tem uma estratégia na mente. É claro que Deus tem a forma dele de agir, tem as estratégias que o Senhor dá na hora, às vezes as coisas caminham de um jeito diferente como você planejou, mas você tem um norte, você tem um planejamento. Você já escolheu um livro da Bíblia, você já sabe qual é o texto que vocês vão ler, você pode ter escolhido com a pessoa, escolhido sozinho, você que sabe, mas já tem mais ou menos uma linha do que você vai seguir. Beleza, vocês vão fazer a leitura desse texto. Pode ser um capítulo inteiro, pode ser uma perícope. O que é perícope? Perícope é um bloco de unidade num texto. É um parágrafo, né? Sabe aquele título pretinho que aparece na nossa Bíblia? Aquele título, aquele bloco é uma perícope, é um bloco. Você pode ler só aquela historinha, aquela parte do texto, você pode ler o capítulo inteiro, você pode ler 2 capítulos, vai de acordo com a pessoa. Pensa que o discipulado não é para você, é para a pessoa. A pessoa consegue estudar 2 capítulos de uma vez? A pessoa consegue, de repente, ficar ali durante 1h30? A pessoa precisa de uma coisa mais objetiva. Então, pense na pessoa, o que é melhor. Depois que você escolheu o texto e quanto você vai ler, vocês vão ler juntos o texto. Cada um lê um versículo, pede a pessoa ler, você lê em voz alta, cada um lê silenciosamente, depois lê juntos em voz alta. O esquema você pode bolar na hora, mas o importante é fazer a leitura cuidadosa, pausada do texto.
Essa é uma parte muito importante, porque todo o discipulado, toda a conversa vai ser em cima do texto. Então, leia um texto com calma. Ok. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Depois que você lê o texto com a pessoa, após essa leitura, vocês vão conversar sobre aquele texto bíblico. Então, eu vou usar aqui de exemplo. Você pode pegar a sua Bíblia agora e abrir comigo lá em Mateus, capítulo 3, ok? Esse vai ser o nosso texto exemplo. Só para realmente vocês entenderem mais ou menos. Abra essa Bíblia comigo. Mateus capítulo 3. Abriu aí comigo? Então, por exemplo, aqui na minha Bíblia, estou com a versão revista atualizada da Almeida. Aqui tem quantos perícopes nesse capítulo? Tem a pregação de João Batista, que vai do 1 até o 10. Tem João, o testemunho de Cristo, que vai do 11 até o 12. E tem o batismo de Jesus, que vai do 13 até o 17. Eu posso escolher fazer a leitura do capítulo inteiro, são 17 capítulos, ou eu posso fazer a escolha de ler com a pessoa apenas a primeira perícope, que é a pregação de João Batista, que vai do 1 até o 10. Isso vai de acordo com aquele momento, você conhecendo a pessoa, se a pessoa consegue ouvir mais ou prefere fazer uma coisa menor. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão começar a conversar sobre o texto. Você vai pontuar com a pessoa as partes mais importantes. Você vai perguntar para a pessoa o que chamou a atenção dela. A pessoa fala, olha, eu estava lendo aqui, eu achei legal que João Batista ele falava para as pessoas se arrependerem. Eu acho que é importante o arrependimento. Em cima do que a pessoa falou, você vai comentar. Verdade, arrependimento é uma coisa muito importante. O arrependimento não é igual ao remorso, né? Remorso é da boca para fora, arrependimento é de coração, envolve mudança de verdade. Estou comentando em cima do que a pessoa falou. Você vai explicar algumas coisas, né? Por exemplo, lá no versículo 7, João Batista fala, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí a pessoa pode ficar com a dúvida, o que é saduceus? O que é fariseus? Aí você explica para a pessoa, olha, fariseus e saduceus eram grupos de religiosos que estudavam a lei, mas que eram hipócritas, porque eles não cumpriam de coração, somente de uma forma externa. Então, estou explicando para a pessoa. Para isso, eu preciso ter me preparado antes, um pouquinho, para poder explicar essas questões que a pessoa pode ter uma dificuldade. Lendo o texto, eu posso apontar alguma doutrina, posso fazer um link na leitura, por exemplo, lá no versículo 11 de Mateus 3, fala assim, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Você pode comentar sobre o exemplo, né, de João Batista de humildade, de entender que Jesus, ou Cristo, era mais importante do que ele. E ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui é um link para você explicar um pouquinho aquilo que você sabe sobre quem é o Espírito Santo. Você faz uma pausa na leitura e fala, olha, sabe quem é o Espírito Santo? E a pessoa pode falar, mais ou menos. Aí você explica, olha, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus também, igual em força, em glória, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que vem morar em nós quando nós cremos no Senhor Jesus. Todo discípulo de Jesus que crê verdadeiramente é batizado com o Espírito, porque só Jesus tem poder para batizar com o Espírito. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você aproveita o texto para comentar algumas coisas, ok? Então, deixa eu explicar aqui, fazendo a leitura aqui. Após a leitura, converse sobre o texto. Esse é o momento de compartilhar as impressões, falar sobre os pontos que chamaram a atenção, explicar algumas informações sobre o que o texto está ensinando. É importante que o discipulador não monopolize a conversa. Isso aqui é muito interessante. A gente tem a tendência, na nossa empolgação, a querer falar demais, a querer explicar todo o texto, ou então a querer falar e entrar num assunto. Deixa a pessoa falar também, porque a pessoa falando, você vai ver o que ela entendeu do texto. A pessoa falando, você vai ver o que ela vai começar a trazer naquela conversa que são coisas importantes na vida dela. Então, se você monopolizar a conversa, a pessoa vai te ouvir, vai te respeitar, mas ela não vai participar. Agora, se você deixar ela falar, ela vai entender, que legal, esse momento que eu estou tendo com esse discipulador é o momento que eu posso me abrir, que eu posso expressar as minhas opiniões, que eu posso até errar sobre uma compreensão que eu tenho da Bíblia, mas ele vai me corrigir. Então é um ambiente legal, porque eu não fico só ouvindo. Aqui no culto, a pessoa só ouve, ela não pode levantar a mão e perguntar, né?
Seria muito estranho, o pastor está pregando, alguém levanta a mão, pastor, eu não entendi o ponto. Não, na pregação as pessoas só ouvem. No máximo pergunta na porta da igreja depois, manda um WhatsApp para o pastor. Agora no discipulado é ali instantâneo, a pessoa pode perguntar, pode falar, pode dar uma opinião, ela pode errar, é um ambiente de abertura, então não monopoliza a conversa, mas dê abertura para a pessoa falar. Nessa leitura é muito provável que a pessoa levante algumas dúvidas sobre o texto. Isso acontece muito e é para acontecer. Responda as perguntas que você tiver segurança para responder e se disponha a buscar posteriormente as respostas das que você não conseguir responder na hora. Tudo bem se você não souber responder alguma pergunta. A pessoa pergunta assim, olha, fala aqui do batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? Não entendi. Uau! Isso é uma coisa que precisa realmente de mais profundidade para explicar. Olha, o batismo com fogo é o inferno, é a condenação. Mas Jesus vai batizar com fogo? É, ele também batiza com fogo. Ou seja, talvez naquela hora você não consiga explicar. Tudo bem, olha, semana que vem, no nosso próximo encontro, eu vou pesquisar e vou trazer essa resposta. Combinado? Legal, você não precisa saber tudo, mas seja franco com a pessoa e responda aquilo que você tem segurança de que está certo. Se tem alguma dúvida, se você não tem certeza se você realmente está falando aquilo que está nas escrituras, não inventa, não força, seja humilde e fala, olha, não sei, também estou aprendendo, vamos juntos buscar a resposta, eu vou pesquisar, vou procurar um dicionário bíblico, um comentário bíblico, uma explicação de algum pregador, vou perguntar para o pastor, de repente alguém que sabe mais, e na semana que vem eu trago essa resposta. Tranquilo, tá bom? Por fim, cuidado para que esse momento de conversa não perca o foco do texto que está sendo estudado. A gente às vezes está conversando com a pessoa, está tão gostoso aquela conversa que o assunto vira para uma outra coisa e daqui a pouco vocês estão falando de política, futebol, família e pandemia e perdeu o foco na leitura. É legal ter essas conversas assim porque dá essa ideia de relacionamento, não precisa ser um estudo bíblico, não necessariamente, pode ser uma coisa de conversa, tal, comenta, mas você como discipulador tenha na mente, poxa, a gente está conversando aqui, já passou um tempinho que o assunto desviou. Deixa eu puxar de volta para o texto para a gente não perder a oportunidade de falar da Bíblia. Senão fica muito conversa e aí a gente acaba não usando o nosso tempo junto para falar do texto. Então tem essa sabedoria de como você vai guiar a conversa. E aí vem uma parte muito importante. Vocês oraram, fizeram a leitura, estão conversando sobre o texto e você pode fazer agora algumas aplicações com base no texto, aplicações práticas que o texto nos traz para a nossa vida como cristãos, como servos do Senhor, né? Pense com a pessoa como os ensinamentos observados na leitura se aplicam na vida prática. Quais as mudanças que o texto bíblico nos convida a fazer? Como essa história bíblica, como esse relato, como essa passagem se relaciona com algo que está acontecendo em nossa família, em nossa vida, em nossa casa? Quais são os pecados que o texto me exorta a abandonar? O que o texto me provoca? O que o texto fala para a gente fazer? Né? Através da leitura da palavra, o Espírito Santo sempre incomoda o nosso coração e nos leva a uma reflexão. Então seja bem sábio, né? Aproveita a leitura e pontua alguma coisa e faz uma aplicação. E se inclua na aplicação. Aplica para a pessoa, mas também aplica para você. Por exemplo, aqui em Mateus 3, fala da questão do arrependimento, né? João Batista dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Você pode falar, poxa, olha, a gente precisa se arrepender, né? A gente às vezes está vivendo uma vida de pecado, sem realmente mudar de direção, a gente precisa se arrepender. Faz uma aplicação de alguma coisa mais prática na vida da pessoa. Ou então aqui, a postura de João Batista, né? Que não se considerava digno de nem desatar as sandálias de Jesus. Aplica isso, olha, a gente precisa ser humilde. Assim como João Batista entendeu quem era Jesus e dizia, não posso, ele é bem mais importante do que eu, nós também devemos nos colocar no nosso lugar e sermos humildes, não só para servir a Jesus, mas para servir o próximo também. Então, são aplicações que o texto nos traz, né? Então, essas coisas são muito importantes. A gente tem que aproveitar o que o texto nos oferece de aplicações e colocar ali na conversa, de uma forma bem tranquila. Se você sabe que a pessoa está passando por alguma coisa, tem algo mais específico, seja intencional. Lembra que discipular também é corrigir, também é ensinar, né? Entrar em algum ponto mais específico. Então seja intencional. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, alguma coisa que ela está fazendo e você sabe disso e ela te contou, ou você ficou sabendo por outra pessoa, aplica, olha, irmão,
Aqui o texto fala sobre arrependimento, não fala? A gente precisa se arrepender, inclusive você precisa se arrepender disso que está fazendo. Ou seja, aplica a palavra de Deus. Bom, a gente já fez a leitura do texto, conversamos sobre os pontos principais, as opiniões pessoais, fizemos aplicações. Agora a gente termina esse momento com uma oração. E nessa oração final você e a pessoa vão orar, sempre legal todo mundo orar, não fica só você orando, deixa a pessoa orar também. E vocês vão orar o texto. Ora o texto, ora as aplicações que você fez, ora as coisas que foram pontuadas, coloca a vida da pessoa em oração, coloca a sua vida em oração. É sempre legal terminar esse momento em oração e marque o próximo encontro. Semana que vem, daqui a 2 dias, daqui a 15 dias, mas marca, porque se às vezes você não marcar, fica no ar. Não, marca, ó, irmão, estamos terminando aqui hoje, que tal quinta-feira também, que vem? Pode ser? Não, pode ser. Está marcado, está combinado, e assim vocês vão dando sequência. Você pode marcar 1 vez por semana, 2 por semana, no que for melhor, naquilo que se adapta à realidade de você e da pessoa que você está discipulando. Então é mais ou menos esse o método, o esquema que o David Ham propõe para nós de discipulado, né? Você escolhe alguém, você marca um encontro, faz a leitura do texto com a pessoa, conversa sobre o texto e ora no final. E aí, para a gente encerrar essa aula, que já está bem prolongada, mas é importante, eu vou fazer algumas considerações sobre a questão do texto bíblico que a gente vai escolher. Antes de começar o discipulado, você vai escolher o texto bíblico. É preferível que você comece com alguém nos evangelhos, ok? Então, na hora de escolher um texto para falar com a pessoa, comece com os evangelhos. É claro, se a pessoa já vem de um contexto cristão, se a pessoa já tem mais maturidade, você pode escolher uma outra carta, por exemplo, de Paulo, você pode escolher um livro do Antigo Testamento. Mas se é uma pessoa que começou agora na fé, né, nunca foi instruída, você vê que a pessoa que está começando realmente agora, comece pelos evangelhos. E principalmente comece pelos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos mais narrativos. O evangelho de João é o evangelho mais doutrinário, mais evangelístico. Então começa com ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Eu particularmente gosto de começar com Mateus, porque Mateus traz toda uma narrativa, né, da história de Jesus, conta o nascimento, conta a tentação, o início do ministério, relata algumas pregações de Jesus, o Sermão do Monte, o Sermão Profético, traz algumas parábolas de Jesus sobre o reino, e termina com a grande comissão, que para mim é bem legal. A de Mateus é muito completa. Então é um evangelho bem legal de trabalhar, mas Marcos também é muito bom, Lucas é mais descritivo ainda, Lucas tem mais detalhes, mas começa com o evangelho, acho que é bem legal, porque além do evangelho ser uma leitura mais fácil, por ser uma narrativa, né, não é um livro tão doutrinário como as cartas, ou um livro poético, né, como, por exemplo, Eclesiastes, super cheio ali de detalhes, você precisa de mais calma para entender o texto. Não, os evangelhos são narrativas, são mais fáceis de acompanhar. Além disso, os evangelhos tratam da pessoa do Senhor Jesus. E é importante para a caminhada cristã a pessoa realmente entender a centralidade que o Senhor Jesus tem na nossa vida. Como o evangelho é sobre o ministério de Cristo, ler os evangelhos nesse começo é importante para a pessoa. E ali você, lendo com a pessoa, você vai realmente não só ensinar o que está naquele texto. Por exemplo, né, o nosso texto exemplo é de Mateus 3. Então eu estou lendo o evangelho de Mateus. Quando a gente lê junto Mateus 3, por exemplo, né, no nosso encontro hoje foi Mateus 3. Não é só sobre João Batista, sobre Cristo ter, né, o batismo, Cristo batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é só sobre o que o texto nos ensina, mas quando eu leio a Bíblia junto com a pessoa, eu estou ensinando ela a ler a Bíblia. Eu estou ensinando ela como que se interpreta a Bíblia. Eu estou ensinando ela como que se entende. Eu estou levando ela a entender a linguagem bíblica, como que, né, os autores se colocam. Então, ler a Bíblia junto com a pessoa é muito bom, porque tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Tem pessoas que às vezes leem um texto e não entendem nada porque as palavras são difíceis ou porque elas não entendem a ordem das coisas. Tem pessoas que leem a Bíblia e começam a tirar sentidos muitos, começam a interpretar de uma forma errada, né? É muito comum isso, porque a pessoa vem de um contexto onde ela não sabe ler a Bíblia ainda. Então, quando você explica melhor,
A pessoa, entendi, é assim que se interpreta. Então é bem importante a gente realmente priorizar a leitura bíblica, ok? Aí você pode falar assim, poxa, é obrigatório o discipulado ser em cima da Bíblia, assim, do texto bíblico, de um livro? Não, não é obrigatório, você pode usar outros materiais. Você pode usar um documento de fé, como por exemplo a Confissão de Fé de Westminster, ou o Breve Catecismo de Westminster. É bem legal, né? São formas bem mais sistemáticas de expor a doutrina cristã. Você pode usar um livro cristão, por exemplo, um livro que eu recomendo é O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer, que fala sobre os atributos de Deus, quem Deus é, como se relacionar com Deus. É um livro muito bom. Você pode usar um livro como, por exemplo, Os 10 Mandamentos, do Kevin DeYoung, que vai explicar os 10 mandamentos, né? Como que cada mandamento ali do Decálogo, ali de Êxodo 20, se aplica à vida cristã, mesmo estando no Antigo Testamento, como isso se aplica à vida cristã. São livros que não são, como posso dizer, não é a própria Bíblia, são livros escritos por autores, mas são livros que explicam a Bíblia. E esse é o importante. Você pode até usar um outro material que não seja a Bíblia, desde que esse material seja em torno da Bíblia. As confissões de fé, por exemplo, como a nossa de Westminster, ela é bíblica. E ela propõe não só aqueles parágrafos que explicam alguma doutrina, mas ela propõe que você leia textos depois para basear o que está sendo escrito ali, está sendo dito ali. Da mesma forma, esses autores que eu mencionei, eles escrevem sobre temas como os atributos de Deus, como os 10 mandamentos. Tem um do McAllister que é sobre o credo, mas são livros de autores humanos, mas que se propõem a explicar alguma doutrina, que são bem bíblicos. E o que importa é que nosso discipulado seja em torno das Escrituras. A pessoa tem que ter contato com a Bíblia, antes de ter contato com opiniões e palavras de homens, ok? Para que a pessoa realmente entenda a centralidade que as Escrituras têm na vida do cristão. Bom, já estou encerrando essa aula. Eu só queria mencionar, para a gente realmente encerrar, algumas coisas que são necessárias para nós que queremos ser usados pelo Senhor para discipular. Discipular é um grande desafio. Talvez fique a pergunta, Jonathan, todo cristão pode discipular alguém de forma individual? Eu diria que todo cristão tem a capacidade, sim, tem o potencial, mas infelizmente nem todo cristão está apto, se encontra apto para discipular, porque é necessário algumas coisas. Vou colocar aqui o que é necessário. Precisamos estar dispostos a pagar o preço para cumprir essa tarefa. O discipulado requer uma autonegação muito grande, uma vez que abrimos mão de coisas que são nossas para poder investir na vida de outras. Renúncia de preferências, de tempo, de conforto e também da nossa privacidade. Nem todo mundo está disposto a isso. Algumas coisas são necessárias. O discipulado consome tempo. Consome muito tempo. E nem todo mundo está disposto a doar o próprio tempo em prol do crescimento espiritual de outra pessoa. Pô, mas ele é cristão? Ele é cristão, mas ele ainda não tem essa disposição de abrir mão de algo que é dele, de um tempo que ele investiria com ele mesmo, para poder investir no outro. Por semana, algumas horas serão dedicadas àquela pessoa em conversas, encontros, estudos bíblicos, oração. Se nós não investirmos tempo na vida de quem estamos discipulando, algo está errado. Dedicar tempo com alguém requer renúncia de um tempo que gastaríamos com nós mesmos. Então, para discipular, é necessário consumir tempo. E nem todo mundo está disposto a isso. O que mais? Para discipular, demanda estudo. Você precisa estudar as Escrituras para poder ensinar para outra pessoa. Tem gente que não tem essa disposição para estudar, essa disposição para buscar mais ciência na palavra de Deus para poder instruir. Nem todo cristão se mostra verdadeiramente desejoso de conhecer mais a palavra. Às vezes, ou porque a pessoa não entendeu a importância disso, ou porque ela considera que é tarefa de outros, não dela, e por isso ela não se mostra apta para discipular. Porque como que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Eu sei que você talvez não seja um teólogo, um pastor formado em seminário, um missionário formado, que fez teologia, como é o meu caso, como é o caso dos pastores, mas todo cristão precisa realmente se aprofundar na ciência da palavra do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que nem todo mundo está apto para discipular. Para essa tarefa,
precisaremos passar algumas horas estudando as Escrituras e nos aprofundando em doutrinas para poder ensinar com exatidão e clareza. Dedicação no estudo. Não podemos oferecer algo que nós não temos. Precisamos ser profundos em nossa relação com a boa teologia, pois estamos ensinando as lições mais preciosas que existem. Para discipular também é necessário oração. Você precisa orar. Orar pela pessoa, orar por você, orar pelo discipulado. Você precisa realmente ter uma vida de oração ou sempre se lembrar nas suas orações daquela pessoa. Discipular é como ter um filho na fé, que lhe trará preocupações sobre seu estado espiritual, seu desenvolvimento como cristão, suas vitórias e derrotas em relação ao pecado e seu relacionamento com Deus. Talvez a oração seja a parte mais importante do discipulado e demande do discipulador compromisso e perseverança em oração. O discipulado para discipular é necessário também dar um bom exemplo. E nisso muitos cristãos acabam pecando, porque nem todo cristão está apto a ser uma referência para os demais. Né? Às vezes o que a gente vê, isso é muito... Eu realmente considero isso um pouco triste, porque nem todo cristão é maduro espiritualmente. Tudo bem, a pessoa começou a caminhar na fé agora, ela está crescendo, mas algumas pessoas frequentam a igreja há muito tempo, conhecem a Deus há muito tempo e elas estagnaram na sua vida espiritual, pararam de crescer, estão ali paradas e não se mostram como referência cristã para os outros. Essa pessoa, infelizmente, não é apta para discipular, porque ela não tem conteúdo, ela não tem vida com Deus de uma forma mais intensa. Ela precisa, então, se despertar, sair ali do marasmo espiritual dela e procurar realmente mais conhecimento, mais vida com Deus, mais realmente integridade. Alguns cristãos às vezes dão um mau exemplo, então você precisa ser um bom exemplo. E por último, discipulado envolve amor. Como eu disse, discipular, como a gente já disse nas aulas passadas, né, é amar alguém, é você abraçar alguém, é você realmente investir em alguém. É receber de Deus uma sensibilidade em relação àquela pessoa e dizer, nossa, eu vou investir nela, eu vou realmente dar atenção para ela, eu vou abraçar ela, eu vou realmente adotar. Acho que essa palavra ela é muito boa para explicar isso. Eu vou adotar aquela pessoa espiritualmente. Não que eu seja agora o mestre dela, não. A gente está junto na mesma direção em relação a servir o Senhor. Mas eu quero adotar essa pessoa porque eu quero que ela conheça mais de Deus. Eu quero que ela seja mais próxima de Deus. Assim como um dia alguém investiu em mim, eu quero investir nela. Ou, se na sua vida ninguém investiu em você, então comece você a investir nos outros, para ser uma bênção de fato na vida dos seus irmãos, para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, espero que esses conteúdos, essas discussões, essas informações tenham acrescentado algo na sua vida. A gente termina aqui o nosso curso de introdução à evangelização, aprendendo a falar de Jesus. Foram aí muitas aulas. Se tem alguma coisa que você quer relembrar, retorne lá nas aulas anteriores. Está tudo gravado aqui no nosso YouTube da igreja. Você também tem acesso a essa apostila que Deus me deu a graça, né, de escrever. Está aí em PDF no site da igreja. Tem um link aqui na descrição do YouTube. Você tem acesso. Então não perca a oportunidade de se aprofundar em relação à evangelização. Te desafio a participar dos trabalhos que a Igreja Unida realiza, né? Você pode entrar lá no site da Unida, na aba Evangelização, e ali a gente tem toda a relação de vários projetos que a nossa igreja realiza. Então se envolva, meu irmão, que essas aulas, né, que tudo aquilo que a gente falou aqui possa servir de realmente capacitação para você se despertar, para você se animar, se empolgar, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. A partir aqui da igreja local, mas também lá no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com aqueles que estão mais próximos de você. E que Deus nos capacite a cumprir a missão, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, vivendo para a glória do Senhor e cumprindo aquilo que Deus quer de nós. E que o próprio Deus nos capacite nessa jornada que é difícil, é árdua, mas não é impossível, porque como diz lá na grande comissão, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O próprio Cristo está conosco, através do Espírito, e é Ele que nos capacita e nos realmente impulsiona para cumprirmos a missão que é do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, a gente se vê numa próxima, espero que você
tenha sido edificado através dessas aulas e que Deus continue nos abençoando em todas as coisas. Amém? Forte abraço e até mais.